Bom dia, eu sou a Alessandra, do coletivo Voz Um momentinho, um momentinho. Bom dia, eu sou a Alessandra, do coletivo de proteção à infância Voz Materna, e nós estamos hoje na segunda live do nosso projeto de lives, né? O tema de hoje é como a falsa síndrome de alienação parental é utilizada no Brasil e em Portugal. Nós teremos como convidadas a Ariane Leitão, advogada feminista, especialista em direitos humanos e consultora da ONU Mulheres. E de Portugal, falando a Rita Cássia, antropóloga, artista e articuladora da Rede de Informação Portugal, Mães e Crianças Livres de Opressão. Na nossa live de hoje, a gente vai trazer as situações de como tem funcionado a síndrome de alienação parental, que aqui é lei, no sistema judiciário. E, entre outras coisas, ou melhor, principalmente tem sendo usada como forma de barrar as denúncias de abuso sexual infantil e violência doméstica. Ela tem sido usada como principal estratégia em defesa nesses processos de violências diversas, uma vez que no momento em que entra uma acusação de alienação parental, sendo este prioritário por lei, todos os processos paralelos param, né, como se a violência que cercasse esses indivíduos não tivessem ocorrendo, né? Eu vou chamar, então, para iniciar com a gente, a Rita. Bom dia, Rita, e seja bem-vinda, e a palavra é sua. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Ariane. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando do Brasil. E uma boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando aqui de Portugal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o vosso convite à participação, porque é um projeto realmente meritório nos tempos que correm, né? Onde nós estamos realmente vivendo uma pandemia mundial Covid-19 e muitas de nós mulheres com filhos e com questões relacionadas com violências domésticas, entre outras violências, estamos, de uma certa forma, com sérios problemas ao nível do confinamento e, ao mesmo tempo, com questões de retiradas de crianças, né, de afastamento de crianças a partir das falsas acusações de SAP. Então, eu vou tentar fazer assim uma breve abordagem, enquadrando o contexto da síndrome de alienação parental para as pessoas que estão acompanhando e que, de uma certa forma, não têm assim, conhecimentos sobre a SAP. A síndrome de alienação parental, ela foi desenvolvida por um psiquiatra norte-americano na década de 90, o Richard Gardner, e ele é a pessoa que defendia pessoas que praticavam parafilia, ou seja, que praticavam pedofilia. Portanto, a síndrome de alienação parental, ela nunca foi legitimada pelos psiquiatras norte-americanos. No entanto, o Richard Gardner conseguiu, com seus amigos, com suas amizades nos meios em que circulava, fazer com que esta tese ela entrasse na Argentina, no Brasil e em vários países aqui da Europa. A partir de então, hoje em dia, nós podemos encontrar vários artigos científicos, podemos encontrar também documentários que nos comprovam que essa síndrome ela vem se usar nos tribunais de famílias dessas várias localidades para invisibilizar a violência de gênero contra mulheres que, sendo vítimas de violências domésticas ou tendo descoberto abusos sexuais dos seus filhos, quando vão tentar, no fundo, proteger as crianças, acabam por perder as guardas das crianças. Aqui em Portugal, a síndrome de alienação parental, ela não é lei legitimada como no Brasil e como foi no México, né, e que, entretanto, felizmente, no México. Mas os tribunais portugueses utilizam a síndrome de alienação parental amplamente, enquanto fenômeno social, né? Ela foi desenvolvida em Portugal, de fato, através de algumas associações civis, com muitas conferências, com trocas de conhecimentos com a Associação Civil do Brasil também. Neste caso aqui, uma das associações que
no fundo, tem desenvolvido muito o trabalho em cima desta síndrome enquanto fenômeno social, é a igualdade parental, e que tem trabalhado muito com a Associação A Paz no Brasil, que é a associação por trás, no fundo, da legitimação da lei de alienação parental no Brasil em 2010. Ora, esta síndrome de alienação ela tem sido contestada por muitos profissionais de diversas áreas, né, desde a magistratura, a psicologia, a medicina, enfim, porque, de facto, não tem legitimação científica e porque as consequências nas vidas das mulheres, nas vidas das crianças, são consequências para toda a vida. O que tem acontecido em Portugal nesse contexto? Nos últimos 4 anos, muitas associações civis têm recebido relatos e têm acompanhado as vidas de muitas mulheres e de muitas crianças, justamente que têm sido afastadas por conta de falsas acusações de SAP. Né? A SAP pressupõe que, no âmbito de um litígio ou no âmbito de um conflito parental, que os progenitores, um dos progenitores fica alienado, né, porque o outro progenitor treina a criança para que não conviva, para que perca o afeto com o outro progenitor. E esse tipo de ação que é legitimado por esse fenômeno social criado, não é, por grupos de pessoas que acreditam que exista, acaba por fazer com que as mães que vão aos tribunais aqui em Portugal tentar ficar com a guarda da criança, acabam por fazer com que essas mães tenham a guarda partilhada, né? Ou seja, entre as mães e entre os pais agressores ou pais agressores e abusadores, e isso realmente nos revela uma revitimização das vítimas, não é? Até a nível de tortura, porque crianças que são abusadas sexualmente ficam traumatizadas para toda a vida. Já existem vários estudos científicos que comprovam que muitas crianças desenvolvem sérias patologias muito difíceis de serem, de facto, sanadas, não é? E todo o contexto de doenças psicossomáticas que depois acabam por ser desenvolvidas pelas mulheres e pelas crianças que sofrem sem ver a justiça, no fundo, funcionar em prol da salvaguarda de seus direitos fundamentais, porque é justamente isso que está aqui em cima da mesa, né? Associações como a Parental têm, de facto, trabalhado muito junto aos tribunais para que essa síndrome de alienação parental venha, inclusive, politicamente a ser algo, um projeto a nível das políticas públicas contra a síndrome de alienação parental, que é algo que, como eu já referi, de facto não foi legitimado cientificamente, portanto não faz sentido algum que as pessoas ainda hoje em dia estejam a trabalhar em cima destas, não é? No México, os grupos de mulheres feministas, de especialistas, de facto estudaram profundamente, de políticos, não é? Profundamente sobre o que estava em causa em termos de invisibilização de violências, no fundo, do sistema patriarcal contra as mulheres, porque o que se passa é precisamente isso. Ela acaba por prejudicar a salvaguarda precisamente das mulheres, quando se encontram em situações de vulnerabilidades, neste caso de violência doméstica, e também acaba por prejudicar também todo o processo de salvaguarda da criança, porque existem aqui em Portugal leis que são fantásticas em termos de ideais, a LCPCJ, a Lei de Proteção à Criança e Adolescentes em Risco, não é? Mesmo a Lei de Violência Doméstica, como ela está agora, de facto seria para salvaguardar a integridade física e psicológica das pessoas que passam por violências, mas, na verdade, na prática, justamente porque existem essas correntes ideológicas trabalhando, torna-se muito difícil as crianças e as mães serem protegidas diante das barbaridades que sofrem. Há várias mulheres portuguesas, mulheres brasileiras, mulheres africanas, no fundo, passando por estes tipos de violações de direitos fundamentais. Eu tenho acompanhado, nesses últimos 3 anos, precisamente,
mulheres dessas nacionalidades que tentam salvaguardar os filhos junto aos tribunais e que, mesmo tendo acompanhamento de associações civis, é muito difícil que consigam, de fato, manter a guarda das suas crianças ao pé de si, porque existe realmente todo um lógico de muitos anos em cima desse conceito de síndrome de alienação parental. Existem outros psicólogos também que acabaram por desenvolver o mesmo conceito, do conceito do Gardner. É importante referir que o Gardner, ele era uma pessoa misógina, uma pessoa sexista, e, de fato, via a criança como uma coisa, né? Uma coisa a ser utilizada para o prazer do adulto. Ele publicou um livro na década de 90, onde ele mente que a mulher, no fundo, serve para depositar sêmen e que a criança, que não havia mal nenhum na prática da pedofilia, porque a criança serviria para procriação, que seria importante a prática da pedofilia para a valorização da procriação. Quer dizer, é de fato muito estranho que um ser humano que tenha esse tipo de ideologia, depois as pessoas, grupo de pessoas, profissionais renomados, não é? Licenciados, mestrados, doutorados, enfim, possam desenvolver toda uma tese legitimando um pensamento deste, a priori, para legitimar socialmente, não é? É algo que é necessário que os nossos políticos aqui em Portugal possam realmente aprofundar o olhar. Há mulheres brasileiras em Portugal que têm sido constantemente acusadas de síndrome de alienação parental, né, educadoras. São mulheres que são de violências domésticas, algumas, inclusive, têm filhos também que foram abusados sexualmente, e os casos que nós acabamos por conhecer são casos em que não houve soluções positivas, nem das instituições portuguesas, nem por parte das instituições brasileiras, porque as instituições brasileiras, neste caso o Consulado-Geral do Brasil, de Lisboa ou do Porto, eles intervêm, mas não podem intervir verdadeiramente junto às instituições portuguesas, não é? Os casos, quando entram para a primeira instância, enfim, eles têm que ser, de facto, acompanhados por advogados de cá e pelo sistema de cá. E isso torna esse trabalho muito difícil em termos de defesa das cidadãs brasileiras em Portugal. Vou referenciar aqui um dos casos, por exemplo, de uma mãe, né, brasileira do estado da Bahia, que teve a sua filha sequestrada em território brasileiro há uns anos atrás, e ela foi julgada em Portugal, foi acusada de SAP sem a sua presença, e precisamente a criança que vivia com ela em território brasileiro na Bahia acabou por ficar com o pai, porque no tribunal, no norte do país, no norte de Portugal, essa acusação de SAP foi validada. Portanto, a acusação de SAP foi validada sem a presença da mãe, não é? A principal referência efetiva da criança, e a mãe não teve nem sequer o direito ao contraditório. Portanto, são situações, são procedimentos que fogem à legalidade, não é? Mas que, entretanto, a mãe providenciou articular no Brasil denúncias, conseguiu um mandato para Portugal para que devolvessem a sua filha, e esse mandato ele não foi realmente direcionado da forma como deveria. Portanto, esta mãe não vê a filha há muitos anos, e no ano passado recebeu de Portugal um documento dizendo que ela teria que pagar pensões alimentícias do ano passado para trás. Portanto, a mulher foi amplamente violada, não é, nos seus direitos fundamentais, em termos de discriminação de gênero, e, ao mesmo tempo, a criança, que perdeu o direito à maternidade, crescer com sua principal figura de referência afetiva, e, ainda por cima, é penalizada anos depois para pagar pensões alimentícias, né, que nós sabemos que no Brasil, pais que não pagam pensões, reações, não é, sérias. Então, temos estas situações passíveis de estarem acontecendo. Portugal realmente ainda, eu penso que no caminho de um debate muito profundo, porque é um país onde a violência doméstica é estrutural, onde o racismo é estrutural e onde o machismo também é estrutural, né? Portanto, as mulheres aqui acabam por
serem vulneráveis a situações de violências, a não terem o direito ao contraditório, né? Uma grande maioria de mulheres lutam para poder ter o direito ao contraditório, e, ao mesmo tempo, temos toda esta falta, esta lacuna no âmbito da política, porque não há políticas públicas que realmente possam salvaguardar a autonomia das mulheres. As mulheres estão em situações de vulnerabilidades sociais. Há um sistema que é um sistema patriarcal muito romantizador de uma família que hoje em dia já caiu em desuso, não é? Porque hoje nós temos várias formas de família e, de facto, temos aqui um discurso que é o discurso da igualdade, por um lado, da construção de uma sociedade equitativa, e, por outro lado, da invisibilização dessas violências de norte a sul do país, o que tem, inclusive, nos mostrado nos últimos anos, né, um índice muito alto de feminicídio, por exemplo, porque as instituições, além de romantizar muito os contextos familiares, não é, onde há violência doméstica, por exemplo, aqui em Portugal, a criança não tem ainda acesso ao estatuto enquanto vítima de violência doméstica. Portanto, as crianças crescem dentro de contextos de violência doméstica ou também de abuso sexual, não é? E não reconhecem essas crianças enquanto vítimas de fato. Então, o que as crianças, em termos educacionais, elas aprendem a reproduzir a violência, né? Além de que as crianças que são abusadas sexualmente também são desvalorizadas no seu sofrimento, que é algo também que a sociedade portuguesa está ainda em processo de aprofundamento, porque penso, por tudo aquilo que tenho vivenciado, que tenho observado, que tenho lido, que tenho escutado, penso que a sociedade portuguesa ainda não vê a criança como um sujeito detentor de direitos, que tem direito à sua voz, ou seja, isso está no papel, né? Está na teoria. Na realidade, as crianças são desvalorizadas quando passam por situações de violência, quando dizem que estão a passar por situações que não querem passar. As crianças não são respeitadas, elas precisam ainda ser dignificadas enquanto pessoas humanas, né? E há uma outra situação que é uma lacuna em termos do olhar, do aprofundamento do olhar, que é a lacuna da falta de análise, né, sistemática e interseccional. Ultimamente eu tenho escutado muito em Portugal que não podemos hierarquizar as vítimas. Ora, mas as vítimas, elas não são todas iguais, não é? É muito diferente uma vítima que, enfim, né, está dentro de um processo de violência, mas tem a sua rede de apoio familiar ao pé, né, cá em Portugal, alguém que nasceu em Portugal, do que uma vítima que não tem uma rede de apoio familiar, que veio para Portugal no percurso de imigração, seja ele laboral ou nível de estudos, não é? Uma pessoa que não saiba falar a língua portuguesa muito bem, uma pessoa negra, uma pessoa negra e imigrante dos países ex-colonizados por Portugal, uma pessoa cigana, não é, de etnia cigana. Portanto, não há uma análise de facto interseccional e uma análise histórica sobre as questões, e a SAP ela contribui precisamente para uma reprodução social, né, da discriminação da mulher, da discriminação da criança também, enquanto seres de facto dignos de serem enquadrados enquanto pessoas humanas, né? Isso é um longo caminho que eu percebo que Portugal vai ter que fazer, justamente porque caminhamos no âmbito da negação total sobre as violências, sejam elas essas violências relacionadas com o gênero, com o racismo, com a xenofobia. No ano passado, por exemplo, houve o primeiro relatório do Parlamento português, precisamente sobre o racismo e a xenofobia. E foi interessante ver que não havia nenhuma linha sobre as discriminações raciais e xenofóbicas que as mulheres passam em Portugal. E não houve uma linha sobre a questão das retiradas de crianças, dos afastamentos de crianças
por conta de acusações de SAP em tribunais por parte de agressores ou agressores e abusadores, por conta de denúncias anônimas de maus tratos infantis, né, e que depois tem por norma acontecer em vários casos a escrita de relatórios com interpretações de índole racista e xenofóbica contra as pessoas, né, e com esta predominância do não desenvolvimento da oportunidade do contraditório, né? Muitas mães acabam por não poder defender a si convenientemente e aos seus filhos, justamente por não saber como fazer, por também não ter informações para fazê-lo. Há muitos advogados também que acabam por não saber como lidar com esses procedimentos equivocados, não é? Porque é estrutural de cá. Por exemplo, há uma mãe brasileira também, conterrânea nossa, que ela foi posta para fora de casa, né? Inventaram que ela iria sequestrar o filho para o Brasil, uma estratagema muito bem arquitetada. Ela foi julgada em primeira instância a dizer que por ela ser uma mulher brasileira, né, que o filho não ficaria com ela, no sentido em que o juiz conhecia o pai da criança há 20 anos e não a conhecia de lado nenhum. Ele não sabia se ela era uma mulher brasileira de favela ou uma mulher brasileira empresária. E que Portugal não permitia com que as crianças que nascessem aqui saíssem daqui, que era importante que essas crianças permanecessem aqui. Quer dizer, aí nós nos colocamos, né, várias questões. A primeira questão é onde é que está o superior interesse da criança, este conceito que é utilizado por vários profissionais do sistema judicial, né? Onde é que está precisamente o reconhecimento de que juízes, né, magistrados têm que agir imparcialmente, jamais parcialmente, visando o superior interesse da criança. O juiz tinha conhecimento de um processo de violência doméstica, não quis saber, disse que o processo de violência doméstica era uma coisa e que o processo de regulamentação parental é outra coisa. E, de fato, esse tipo de procedimento por parte de certos profissionais impedem com que as vítimas sejam libertadas, de fato, de opressões, né? E esses procedimentos acabam por corroborar justamente para que nós não avancemos em termos de igualdade de gênero e para que não avancemos em termos de equidade social. É totalmente contraproducente, porque nós acabamos por verificar a dicotomia, né? Há muito dinheiro entrando para campanhas para igualdade de gênero em Portugal, de sensibilização, né, da população, enfim, conferências, etc. E, por outro lado, nós vemos que há imensas violências de gênero sendo compactuadas entre instituições, porque os verdadeiros cernes das questões elas não são debatidas profundamente. Aqui em Portugal, nós não ouvimos as vítimas, né? Nós não ouvimos os partidos políticos, pouco ouvem as associações civis que estão no terreno e que sabem o que está acontecendo no terreno, né, que está impossibilitando verdadeiramente o desenvolvimento de vidas possíveis, de vidas criativas, de vidas sem grandes problemas, né, psicológicos. Por exemplo, nós temos a Associação Dignidade, com a associação que está desenvolvendo um trabalho fantástico neste âmbito, temos a Associação Projeto Criar, que também sempre tem acompanhado mulheres e crianças e que tem feito um trabalho muito bom nessa área. Temos a Associação A Marca, que foi formada por mães, precisamente vítimas de violências institucionais e domésticas, e que realmente perceberam que elas teriam que criar para a sua voz e também dar voz às outras vítimas. Essas falsas acusações de SAP recaem sempre para as mulheres, né? E no caso dos homens, quando recai para os homens, curiosamente, as mulheres nunca ficam com a guarda, né, das crianças, mas quando recai para cima das mulheres, as mulheres acabam por ter que dividir as crianças ao meio, não é? Ter que conviver com o agressor
ter que conviver com a criança, a ficar doente e a ter que recorrer a técnicos especialistas, neste caso psicólogos, terapeutas, enfim, né, entre outros especialistas, para poder salvaguardar a integridade da criança, não é? O mínimo de salvaguarda possível, ou ficar totalmente sem a guarda da criança, porque as crianças acabam por ser direcionadas ou para esses agressores e famílias alargadas, ou para centros de acolhimento de crianças, né? Portanto, este contexto, né, que Portugal, no fundo, acaba por desenvolver diante de SAP e diante dessas barbaridades todas, né? Portanto, não é lei, mas, de facto, validaram a SAP em Portugal como um fenômeno social e continuam a validá-la. Há uma outra vertente agora, que pensamos que seja uma espécie de transição, né, que estão incorporando aqui, que é as constelações familiares. A mesma coisa, não tem legitimação científica nenhuma, trata-se de uma terapia que está sendo utilizada dentro dos tribunais enquanto justiça restaurativa, né, e, ao meu ver, uma terapia muito perigosa, porque desresponsabiliza as violências perpetradas por agressores, né, e coloca essa responsabilidade em cima dos seus antepassados, né, do seu pai. Por exemplo, uma criança é abusada sexualmente, então definem que o abusador só abusou a criança porque o seu pai provavelmente lhe abusou, porque o seu avô abusou, alguém da sua família. Quer dizer, é algo que eu acho que os políticos deste país e mesmo a Associação, né, de Psicologia já veio referir que realmente não concorda com a utilização desta terapia, né, dentro dos tribunais, porque vai continuar corroborando precisamente com a invisibilização de violências contra mulheres e contra crianças. E curioso também, e interessante observar, que as mesmas pessoas que difundem a alienação para síndrome de alienação enquanto um fenômeno social, que trabalham em cima disto, são as mesmas pessoas também que estão desenvolvendo agora este conceito, né, da terapia de constelações familiares. Portanto, temos aqui algo muito interessante para ser estudado a nível dos conceitos e a nível daquilo que as pessoas consideram como sendo conservador dos bons costumes, das boas maneiras, e, ao mesmo tempo, aquilo que as pessoas romantizam, né, de acordo com toda uma educação precisamente tradicional e extremamente arcaical, né, sobre o que, no fundo, deve ser amplamente aprofundado pelas pessoas que estão frente de instituições como a Comissão de Proteção de Crianças e Menores, o próprio Ministério Público português, que acaba por arquivar muitos dos processos crimes que recebe, não é? E que, de uma certa forma, esse tipo de procedimento tem nos revelado um alto índice de feminicídio em Portugal, com várias mulheres que têm sido assassinadas pelos seus ex-maridos ou mesmo companheiros, e até crianças também. As crianças agora tendencialmente estão sendo assassinadas por esses seres. Já tinham feito queixas, né, nos órgãos de segurança, na PSP, na GNR. Essas queixas já tinham sido direcionadas ao Ministério Público e foram desvalorizadas. Portanto, algo que, de fato, nos ultrapassa, né, e que temos que fazer aqui um esforço muito grande, todos em conjunto, para que estas situações parem de decorrer, porque são totalmente contraproducentes com o Estado de Direito e são totalmente contraproducentes com a igualdade entre os seres, não é? Nós não podemos co-criar a igualdade de gênero permitindo que mulheres sejam acusadas de SAP, que é uma síndrome que não existe, não é? Que não é legitimada pela ciência, a corroborar com que mulheres sejam obrigadas a fazer mediações familiares com seus agressores, algo que é contraproducente com a Convenção de Istambul, que Portugal ratificou, não é? Todas as instituições devem
ter os mesmos conhecimentos para poder trabalhar. Isso não acontece em Portugal. Várias instituições têm conhecimentos diferentes. A falta de formação de profissionais que estão intervindo socialmente no âmbito da Comissão de Proteção, isso tem melhorado um bocado nos meses do último ano, não é? Ao que parece, mas tem que melhorar mais ainda, né? Porque tem duas que estão agora em cima da mesa em Portugal. Uma é a questão da residência alternada de crianças, e as mesmas pessoas que advogam sobre a alienação parental e sobre a introdução das constelações familiares nos tribunais portugueses, são as pessoas também que estão advogando que o Código Civil português tem que haver uma mudança quanto à questão da residência de crianças, fazendo com que as crianças possam estar com o pai e com a mãe desde que eles se separem. Ora, esta questão da residência alternada ou guarda partilhada, ela já é, de facto, algo que está no ordenamento jurídico português. Agora, como cada caso tem caso, como Portugal realmente tem um alto índice de práticas de violências domésticas, não é? E um alto índice de práticas racistas, se olharmos para um viés interseccional das discriminações múltiplas e discriminações interseccionais, nós vamos observar que realmente não faz sentido nenhum tornar regra a residência alternada de crianças, porque se o sistema já não está sendo funcional verdadeiramente, não está conseguindo proteger os direitos fundamentais de mulheres e de crianças, caso haja esta mudança, né, nós vamos corroborar para mais violências ainda. Disso eu não tenho dúvida nenhuma, e muitas pessoas que estão estudando, aprofundando em cima dessas questões também não tem dúvida nenhuma. O que nós vamos fazer no fundo, corroborar por mais violências e, quem sabe, mais tendencialmente, né, assassinatos de crianças e de mulheres. A outra questão que está em cima da mesa é precisamente o estatuto de vítima às crianças, né? As crianças terem acesso ao estatuto de vítima e, de primeira mão, né, poderem ser realmente resguardadas junto às suas principais figuras afetivas, né, suas referências afetivas, que maioritariamente são as suas mães. E é isso, estamos seguindo dentro destas questões. Eu gostaria logo de, talvez, escrever no vosso site o endereço, o link de uma petição que está no ar já há algum tempo, e que acreditamos que daqui a algum tempo nós possamos debater sobre essas questões todas dentro da Assembleia da República Portuguesa, porque é necessário que haja políticas públicas justamente para autonomizar mulheres quando elas estejam em vulnerabilidades sociais, e não o contrário, né? Quando as mulheres estão em vulnerabilidades sociais, elas não podem ser coagidas a deixar os filhos com seus agressores, elas não podem ser coagidas a ter que deixar os filhos em instituições, não é? Elas têm que ser ajudadas para poder conseguir bem criar os seus filhos, porque esse tipo de procedimentos, eles remontam épocas remotas e épocas mais distantes, não é? Como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, quando as crianças eram retiradas mortas, não é? Justamente por não serem caucasianas, e também o período escravocrata, né? E o período colonialista. Portanto, nós estamos reproduzindo nos tempos correntes todos esses hábitos, não é, que precisam de ser realmente transformados. Caso contrário, nós continuaríamos a viver ficções e produzindo muitos sofrimentos, principalmente as mulheres e as crianças, e não o contrário. E é isto, assim, este é o contexto português de momento, relacionado com SAP e, ao mesmo tempo, com estas outras nuances que acabam por dar tudo ao mesmo, né? Uma invisibilização gigante de violências perpetradas contra as mulheres que querem ser mãe, que são mães, justamente porque há ainda vários conceitos sociais, não é? E práticas sociais que não acompanharam e que não estão a acompanhar os novos tempos, não é? Que são tempos onde há uma diversidade cultural enorme em Portugal, que são tempos realmente onde nós mulheres conseguimos conquistar muitos locais de trabalho, conseguimos conquistar mais autonomia, mas justamente por termos conseguido conquistar essas autonomias, não é, nos vários setores,
parece que estamos aqui sendo colocadas em encruzilhadas para poder sermos reduzidas a nada, não é? E isso realmente não pode ser, isso não pode continuar a decorrer. Cabe a nós todas, mulheres feministas, sejamos brancas, sejamos negras, independente das classes sociais onde nos encontremos, realmente fazermos aqui um esforço grande em conjunto de difusão de conhecimento, né? Aproveitar este momento no fundo, de Covid-19 para poder partilhar os nossos conhecimentos entre nós e entre todos que estejam a assistir, e também partilhar os nossos conhecimentos com os homens que amam suas mulheres, que amam suas mães, que respeitam seus filhos e filhas, né? Para poder construirmos aqui uma harmonização e lutarmos por um bem comum, porque é justamente isso que estamos aqui a falar, não é? Melhorar as nossas condições de vida e, de fato, não permitir com que essas violações sejam capazes de decorrer nos tempos que correm, onde já ratificamos não se sabe quantas convenções internacionais, né, para que não haja violações de direitos de mulheres, para que não haja violação de direitos de crianças, para que não haja torturas, não é? E, no fundo, acabamos por estar corroborando com várias torturas, agindo etnocentricamente, inclusive. Penso que é isso, Sandra e Ariane. Muito obrigada, Rita, é um prazer te ouvir, né? E, ao mesmo tempo, é uma tristeza saber que aí em Portugal o descaso com as crianças também é muito presente, né? Eu vou passar algumas informações, que a gente começou a live pulando um pouco a nossa introdução, porque a gente estava com problema de conexão com a Rita, a gente não queria perder a fala dela, então a gente fez uma ligação pelo Meet e conseguiu incluir e aproveitar todo esse material, né, todo esse conteúdo que ela trouxe para nós. E deu tudo certo, a gente vai aprendendo com as novas tecnologias, né, e segue nosso projeto. Eu não cheguei a falar na hora que eu apresentei, né, do tema do nosso projeto, que o projeto é Mitos, Pseudociência e a Legitimação da Violência contra a Mulher, né? E isso é um projeto que é constituído de várias lives que a gente está construindo, trazendo pessoas aqui do Brasil e de fora que pesquisaram sobre o assunto da SAP e alienação parental, pesquisaram em processos, fizeram pesquisas durante anos, então estão trazendo um material bem enriquecido para a gente, porque o nosso objetivo principal é trazer informação e esclarecimento, né, não exatamente debate ou alguns casos, né. Eu queria falar um pouco, antes de passar para a Ariane, sobre os comentários que a gente tem recebido na live passada, né, que foi o nosso projeto piloto, e nesse também, que é bem interessante, né, para quem vai seguir acompanhando pelo nosso projeto, que a gente recebeu muito comentários de apoio, né, mas comentários contra também, e comentários extremamente agressivos, né. E eu queria agradecer também esses comentários agressivos, porque, na verdade, o que essas pessoas estão fazendo é nos ajudar a comprovar exatamente, né, que a gente está sendo vítima de violência, que a gente é desacreditada no momento de trazer uma denúncia até o judiciário, ao público, né, e é isso que a gente recebe, é isso que a gente recebe da sociedade, é isso que a gente recebe do judiciário, é isso que a gente recebe muitas vezes da família, né. Família essa que é muito protegida com a lei da alienação parental nas varas de família, exatamente por constituir uma formação grotesca, né, uma formação arcaica vinda do patriarcado, em que diz que a constituição da família é formada por um homem e garantindo que a garantia da propriedade privada, né? Então, dá ao homem a garantia da propriedade sobre a mulher e sobre seus filhos, né? E é por isso que as violências não são discutidas na vara de família. Quando chega lá, é garantido o direito do pai acesso ao filho, ou do pai poder ir na casa da mulher que ele agrediu por anos, e essa mulher tem que conviver com essa violência, porque a lei está mandando fazer isso,
porque o juiz está mandando fazer isso, né? E ao longo do nosso projeto, das nossas lives, nós vamos trazer também os inúmeros artigos de lei, os inúmeros direitos e direitos humanos que são nos retirados a partir do momento que é utilizado essa lei. Outro tipo de comentário interessante que a gente tem é aqueles que vêm nos pedir provas, que as pessoas estão falando sobre achismos, que as pessoas estão falando sobre suas opiniões pessoais, né? Então, eu queria dizer assim, a internet é um campo aberto. Então, vocês podem muito bem no Google e pesquisar o nome das pessoas, dos palestrantes que nós estamos trazendo, né? A gente não se reuniu num grupinho de 10, 15 pessoas, como normalmente acontece nos eventos pró-lei de alienação parental, e ficar citando isso entre os pares. Vocês vão ver que a gente vai receber... Até agora, nós temos agendado mais de 20 pessoas para falar, todas pessoas extremamente capacitadas, né? Então, é óbvio que a nossa proposta é trazer informação, e nós não iríamos trazer pessoas que não tivessem experiência suficiente no assunto, né? Então, é a recomendação, vamos pesquisar sobre as pessoas antes de vir passar vergonha na internet, assim, ofender as pessoas gratuitamente, né? A gente imagina, assim, que quem age dessa forma com pessoas que não conhecem, imagina como é que é com pessoas mais próximas. E o último comentário sobre o que a gente vem recebendo é sobre aqueles grupos que vieram pedir um debate justo, né? O direito de mostrar o outro lado, como eles dizem. Eu queria informar que só essa semana teve 4 eventos em favor da lei da alienação parental. Então, já existe espaço suficiente para se debater isso. Um espaço, por sinal, nunca foi aberto para a gente. Então, aqui nós realmente não vamos abrir esse espaço, porque, afinal, é um espaço que nós lutamos muito para conquistar, é um espaço que é dado de graça para os homens, que tem a maioria dos direitos e dos privilégios. E, para finalizar, né, para que não fique mal entendido e nossas palavras sejam distorcidas, a nossa luta não é contra homem criar filho, contra pai cuidar dos filhos, mas é contra a violência. E é esses relatos que a gente vai trazer, são esses estudos que a gente vai trazer para vocês. Então, eu vou chamar agora a Ariane, né, para trazer o conteúdo dela. Bom dia, Ariane, e agora a palavra é tua. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Queria iniciar agradecendo a oportunidade de conversar com vocês. Fazer uma saudação muito especial à Rita, né, que está trazendo a experiência aí de Portugal, um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo em relação a essa questão das legislações comparadas e das ações, né, comparando atitudes, comportamentos a partir dessas legislações e dessas ferramentas aí que a gente vem identificando de violação de direitos humanos de mulheres e crianças, sobretudo de crianças, nos dois ordenamentos jurídicos, tanto no brasileiro quanto no português. É uma satisfação poder colaborar aqui com o coletivo de proteção à infância e à voz materna. A gente já tem um trabalho já faz algum tempo juntas, e eu fico muito, assim, feliz, né, à medida do possível, porque o tema não é muito bom, né, mas feliz pelo resultado que a gente tem alcançado aí com a mobilização desse coletivo, das mães que compõem esse coletivo, das advogadas que compõem esse coletivo, das militantes feministas que compõem esse coletivo, e também da repercussão que a gente vem recebendo aí desse trabalho em todo o Brasil, em parceria com os outros grupos de mães que existem no Brasil, denunciando a lei de alienação parental. Que aqui no Brasil até é uma grande responsabilidade para mim falar sobre esse tema hoje, porque tem advogadas atuando muito mais do que eu na questão do enfrentamento à má utilização desta legislação, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Então, o que a gente vislumbra aqui, né, no Brasil? Nós temos aí uma legislação que foi aprovada em 2010. Essa legislação, ela, então, introduz no ordenamento jurídico brasileiro a questão da alienação parental,
a partir de uma perspectiva de, vamos dizer assim, coibir abusos psicológicos contra crianças e adolescentes no processo do pós-divórcio. E o que nós estamos vendo é que, na verdade, esse objetivo que foi vendido no Congresso Nacional para aprovação da lei não é o objetivo, não foi e não está sendo o objetivo real dessa legislação, que, na verdade, hoje é utilizada como uma ferramenta perversa de violação de direitos humanos de crianças, de perpetuação e de mulheres, de perpetuação de um sistema machista e patriarcal que viola direitos, né, que invisibiliza, inclusive, a questão dos abusos sexuais, ou seja, coloca essa questão do abuso sexual praticamente como uma questão, vamos dizer assim, inerente às famílias, e que isto, quando as mulheres resolvem denunciar esse processo, então elas serão punidas como alienadoras. Este é o rótulo que as mães, as avós, as famílias que denunciam casos de abuso sexual, de violência, de negligência, de pais em relação a filhos, recebem, e filhas, recebem quando procuram o Poder Judiciário para denunciar, né, para dizer que, bom, a minha filha, o meu filho está sofrendo abuso, está sofrendo negligência, e aí, se ela entra na vara da família, nas varas de família, né, para denunciar esse processo, automaticamente elas não são só rotuladas como alienadoras, como são ameaçadas. Existe uma violência institucional permanente contra mães, contra crianças, através da utilização desta lei, que é a Lei 12.318 de 2010, que inclusive tem uma ADI no Congresso Nacional, no STF, para revogação da lei. Eu quero deixar bem nítida aqui a minha posição, não só como militante feminista, como consultora e fundadora da OA Mulheres, enfim, mas como advogada, pelo posicionamento de revogação desta lei. Esta é uma lei que não tem mais por que existir, já está mais do que comprovada, que ela é uma lei que existe exatamente para se contrapor a garantias legais que as mulheres brasileiras vêm conquistando no último período, sobretudo em relação à Lei Maria da Penha. Existe até um termo utilizado para isso, que se chama backlash. Acho que a Rúbia, que está assistindo depois, pode escrever para nós aí, se eu estou falando certinho, Rúbia, a doutora Rúbia Abes, que na verdade, esse termo se utiliza quando existe uma legislação que se apresenta para contrapor uma outra, né, para que a outra não possa ser aplicada. E a lei da alienação parental é isso. E o que nós estamos falando hoje aqui, certo? Nós estamos falando a partir de uma opinião, nós estamos falando a partir de constatações na vida real de mulheres e crianças que são obrigadas a conviver, mulheres com seus ex-agressores, e é importante salientar também este perfil de homens que utilizam essa lei para ameaçar mulheres, né? Homens que, em regra, eram violentos durante o período de convivência com as suas ex-companheiras, violentos com as mulheres e com as crianças, homens que acham que a Lei Maria da Penha não deveria existir, né? Que nas mulheres que utilizam essa legislação são vadias, são termos nesse nível que nós verificamos nos grupos misóginos que defendem a manutenção da lei da alienação parental. Isso a gente, inclusive, não é, por isso que eu digo, não é uma opinião, é uma constatação. Você está assistindo a live agora, tenha dúvida? Entre no Facebook, verifique quais são os comentários sobre a Lei Maria da Penha, sobre o movimento feminista, em relação nesses grupos que defendem a lei da alienação parental. Então, são homens que, em regra, não querem pagar a pensão, então acabam tergiversando, né, em relação ao pagamento da pensão, e eu não vou pagar, então eu tenho uma maneira para discutir isso, que é rotular a mãe como alienadora. Então, são vários comportamentos muito comuns, e eu costumo dizer isso, tá, como alguém que já vem trabalhando nesse tema há alguns anos, desde 2015, 2016, nós recebemos denúncias sobre a utilização inadequada dessa lei,
como forma de violação de direitos humanos. Durante o período que nós estivemos na Comissão de Direitos Humanos aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, nós denunciamos essa lei, nós fizemos várias reuniões, vários momentos públicos para denunciar a lei. Portanto, eu repito, nós não estamos falando a partir de uma opinião política ou uma opinião, vamos dizer, ideológica. Nós estamos falando isso a partir de fatos, de constatações permanentes de violação de direitos humanos, de convivência de mães e de crianças com violadores, com abusadores, que são simplesmente, vamos dizer assim, acobertados pelo poder judiciário brasileiro, que é um poder que vem cada vez mais se mostrando misógino e machista. E que nós vemos aí advogados e advogadas, mulheres também, né, defendendo essa legislação com unhas e dentes, como se fosse uma coisa assim, né, mais importante que o ECA. Quando, na verdade, se nós formos avaliar essa legislação profundamente, nós vamos verificar que ela viola a lei de alienação, a Lei Maria da Penha, ela viola o ECA, assim como nós também defendemos a questão dessa obrigatoriedade da guarda compartilhada, que também foi imposta para as mulheres no último período, certo? Acompanhando a lei da alienação parental, ou seja, a coisa não é só ruim, a coisa é terrível. É porque depois da lei da alienação parental, veio, então, a obrigação da guarda compartilhada. Num país onde nós temos aí números absurdos de violência doméstica, certo? Contra mulheres e contra crianças, e que, quando se chega na vara de família, a obrigação é compartilhar a guarda sem uma avaliação do histórico dessas famílias, sem uma avaliação do histórico deste homem que está disputando esta guarda, e, repito, muitas vezes somente para poder continuar acessando a mulher, que era antes vítima de violência durante o seu relacionamento, que consegue finalmente se desvencilhar desse relacionamento abusivo. E o que nós temos? Nós temos duas legislações que colocam a mulher novamente em contato com esse agressor, que é a guarda compartilhada obrigatória e a lei da alienação parental, e o pior, fazendo isso através da utilização das crianças, onde, como um elemento um elemento de tortura. Porque as mães que nós conhecemos, que nós atendemos na Comissão de Direitos Humanos, e nessa caminhada que nós temos aí em defesa dos direitos humanos das mulheres e das crianças, são mulheres que chegam com a sua vida psíquica totalmente alterada. São mulheres que são rotuladas dentro do sistema judiciário, não só nas audiências, mas por psicólogas, por psicanalistas, por profissionais que vêm sendo treinados e treinadas para rotular mulheres que resolvem denunciar a violência. Então, é um sistema perverso, machista, patriarcal, e nós vamos repetir sem parar isso. Ah, mas olha as loucas, né? Como disseram para nós, as meninas que estão organizando a live aqui, disseram para nós, quando nós fizemos um ato aqui na frente do Tribunal de Justiça, que não íamos receber, porque são loucas histéricas. Esses termos são utilizados nas sentenças. Esses termos são utilizados durante as audiências, contra mães e contra advogadas. A palavra das crianças que são abusadas, dos adolescentes, não tem o menor valor nesse sistema judiciário de hoje, por consequência da utilização dessa legislação, que precisa ser revogada, né? Então, nós, mais uma vez aqui, defendemos a revogação da lei, a de 6.273, se eu estiver falando alguma coisa errada, a Rúbia está assistindo, vai me corrigir, que foi impetrada pela Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero. Esse foi um movimento construído a duras penas, porque nós fomos muitas vezes rotuladas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em todos os estados onde as mães se organizaram com grupos de mães, como loucas, né? Como pessoas que não têm, não sei, discernimento para, enfim, se manifestar em relação a determinadas questões ou a determinadas legislações, e nós estamos provando que nós não temos nada de loucas. Esse é o termo bem comum, é a utilização bem comum, comportamentos muito comuns,
né, de homens que estão nos espaços de poder ou que têm acesso a uma condição, vamos dizer assim, mais facilitada dos serviços e dos poderes para poder colocar o seu direito acima de outros. Então, vamos falar a verdade aqui, não tem nada de igualdade de direitos nessa legislação, certo? A Rúbia está botando lá a ação de inconstitucionalidade, a de 6.273, falei certinho, certo? Não tem nada de direitos iguais, tem, na verdade, a utilização de um sistema, do sistema judiciário brasileiro, da advocacia brasileira, certo? Para violar direitos humanos. Em nenhum momento, mães que militam nessa área, certo? Vão estar dizendo que os pais não podem exercer a sua paternidade, certo? Em nenhum momento isso é defendido por nenhuma de nós. Essas mesmas que defendem a questão da revogação da alienação parental, somos nós as mesmas que defendem a ampliação da legislação em relação à licença paternidade, por exemplo. São os mesmos movimentos. Portanto, não queiram nos rotular a partir de uma perspectiva misógina. Não é verdade que nós somos um movimento anti-homem ou anti-pais. Muito pelo contrário. Nós estamos denunciando, sim, a utilização dessa legislação e destas legislações, como eu citei também aqui, a guarda compartilhada, obrigatória, certo? Para violação de direitos humanos, para manutenção de um status quo vinculado ao patriarcado, ao machismo, à misoginia. E aí, repito, me parece que o judiciário brasileiro e não só o judiciário, o Ministério Público. Ontem mesmo eu recebi informação de uma mãe que o pai tentou queimar a criança viva, certo? Essa criança passou por várias situações de acompanhamento psíquico e hoje ela está minimamente reabilitada. E o pai recentemente entrou com um pedido de guarda compartilhada e visitação, e o Ministério Público disse que sim, que pior do que ele tentar matar é a criança não poder conviver com o pai. Veja. Né? Então, nós não sabemos mais o que é. Né? O que é? O direito de convivência dessa criança, então, é utilizado o melhor interesse da criança, o tal do princípio que é totalmente, né, vamos dizer assim, ele é transformado num direito, esse princípio é transformado num direito para o pai, acima de tudo e de todos, que é a obrigatoriedade de conviver com o pai como uma coisa acima das denúncias de abuso sexual, acima até da própria vida da criança, como é nesse caso que nós recebemos pela Mulheres, pela nossa consultoria, né, da qual eu sou sócia fundadora junto com a minha colega Luciana Toss, que é também advogada como eu. Então, nós recebemos mais uma denúncia, são várias denúncias que nós vamos recebendo. Veja, a vida da criança é menos importante do que a convivência com esse pai, que depois de tentar tocar fogo no corpo da criança, o Ministério Público diz que agora ela tem que conviver, sendo que todos os laudos indicam, inclusive das psiquiatras, que a menina convivendo com esse pai, ela sofre questões psíquicas aí, né? Então, vejam, nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada. Nós temos aqui a movimentação na Câmara Federal, certo? Do projeto 6.371 de 2019, que revoga a lei da alienação parental. A autora da proposta é a deputada Iracema Portela, do PP, certo? Do Piauí. Esse projeto está em andamento. Nós temos ainda esse material agora, a doutora Rúbia passou para mim, que é a nota técnica do Ministério Público Federal, através da promotoria lá de defesa dos direitos dos cidadãos e das cidadãs, onde o Ministério Público se manifesta, dizendo que a LAP se revela como um instrumento inútil, uma ferramenta de coerção violenta, castradora e opressora de atores envolvidos, principalmente mulheres e crianças, nas lides familiares, que gera dor e sofrimento de forma que os meios empregados em nada
se relacionam com os fins constitucionalmente pretendidos, sobretudo previstos aqui na legislação que eles apontam nessa nota técnica, e no fim, inclusive, a Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos, através desse grupo de trabalho de crianças e adolescentes e direitos sexuais e reprodutivos, submetem essas considerações ao Parlamento brasileiro para subsidiar exatamente essa discussão em relação à revogação da lei da alienação parental. Aqui ele citou um projeto de lei 498 de 2018 do Senado Federal, também, que discute essa questão dessa legislação, e eu também não quero falar demais, acho que é um pouco isso, assim, lembrando que em vários países já revogaram essa legislação. O México, eu acho que foi o último país que revogou exatamente por identificar todas essas denúncias de violação, e nós vamos seguir lutando aqui com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, com as mães, com os pais que identificam que essa legislação é sim uma legislação, uma ferramenta de violação de direitos humanos de crianças, de adolescentes, certo? E repito, nós não estamos numa cruzada contra a paternidade, tampouco contra homens, tampouco contra pais. A nossa cruzada é em defesa dos direitos humanos. A nossa cruzada é pelo fim do abuso sexual e da imposição em relação às crianças e adolescentes de conviver com esses abusos, com esses abusadores, né? Esta é a realidade de centenas de crianças nesse país hoje, a partir das decisões absurdas do Poder Judiciário brasileiro e do Ministério Público também brasileiro, né? E lembrando que a Defensoria Pública também atua fortemente, né, através da utilização desta lei para a defesa de pais que requerem aí o não pagamento de pensão ou a utilização, vamos dizer assim, a aproximação novamente com essas crianças. Nesse caso, que claro, eu não vou dar aqui a informação, né, de quem são os autores e autoras, nesse caso, por exemplo, que eu cito, do pai que botou fogo na criança, quem está defendendo esse pai é a Defensoria Pública. Nós sabemos que esse é o papel da Defensoria Pública, mas nós sabemos também que a Defensoria Pública tem o papel de defender direitos humanos, do ponto de vista constitucional. Então, a utilizar essa legislação para fazer esse tipo de defesa nos parece muito contraditório. E é por isso que nós vamos seguir essa caminhada, Alessandra. Um pouco disso, quero também não falar demais, acho que a ideia era principalmente a gente ouvir a experiência de Portugal e ver como Portugal é muito parecido com o Brasil, né? É importante salientar também a parceria de advogados brasileiros e portugueses nesse processo, trazendo experiências de lá para cá e daqui para lá, num processo geral, né, de violação de direitos humanos e absurdos, assim, coisas que nós ficamos... são dantescos os relatos e os casos que nós recebemos, e não é de hoje, aqui no Brasil, em virtude da utilização dessa lei, certo? Então, Alessandra, eu acho que um pouco disso, não quero falar demais, acho que o objetivo principal da live era a gente poder também ouvir essa experiência aí de Portugal e também debater com quem está participando da live, colocando o seu posicionamento lá. Ok, obrigada, então, né, Ariane. A Ariane, que foi a pessoa que nos abriu as portas, né, a primeira porta para a gente seguir na construção do coletivo, de trazer as nossas denúncias, né, porque nós procurávamos falar com juízes, com promotoria, e ninguém nos ouvia, né, até que muitos casos acabaram chegando na Assembleia Legislativa, né, e a partir de audiências ocorridas lá, a consequência disso foi a criação do coletivo, né. Através da presidência do deputado Jefferson, eu não falei, porque como o tema é polêmico, né, mas o Jefferson, desde o início, ele nunca se negou, embora seja advogado, né, e tenha, vamos dizer assim, uma série de pessoas aí que procuraram, né, o deputado para fazer um lobby favorável a essa legislação, quase assim, como é que eu vou dizer,
uma afronta, né? A pessoa caminhando em cima do deputado, mas como, né? Como o senhor é contra? Como o senhor, né, se posiciona dessa maneira? O lobby a favor dessa legislação é fortíssimo, desses advogados, especialmente que atuam em defesa dessa lei, mas o Jefferson nunca se negou ao debate e sempre atuou de forma muito democrática, ouvindo os dois lados, né, Alessandra? Nós tivemos momentos aí bem tensos nas atividades que nós participamos, mas nunca negou o espaço para as mães e para as vítimas que procuraram a Comissão de Direitos Humanos para denunciar. Falando em direitos humanos, né, uma das coisas que as pessoas nos criticaram era a gente falar em nome do coletivo, não dar as caras, não dizer quem compõe o coletivo, né? Talvez as pessoas não saibam que quando tu luta por direitos humanos, não é um direito teu, é o direito de uma coletividade, né? Então, não é um direito sobre uma propriedade, não é o direito sobre a propriedade privada, não é sobre o direito especificamente nosso e dos nossos filhos, né? Porque derrubar essa lei é um objetivo, porque ela vem atravancando os nossos direitos, vem atravancando a nossa possibilidade de denunciar, né? A gente vê várias campanhas pedindo para ligar para o Disque 100, tanto contra a violência contra a criança, como violência contra mulheres, e a gente sabe que, efetivamente, isso não funciona quando tu está envolvido num processo de litígio, né? Chega ao absurdo de tu não conseguir, de tu precisar acionar a Promotoria Especial da Mulher, como aconteceu num caso, para poder registrar um boletim de ocorrência, porque como tu estava num processo de litígio de guarda, na própria delegacia se negaram a registrar um boletim de ameaça que ocorreu durante esse processo. Mas isso a gente vai trazer mais questões ao longo das outras lives. Eu queria dizer que tem muitos aspectos que envolvem, não é só questão de leis e direito, a lei da alienação parental, ela protege pessoas perversas e pessoas que estão lucrando muito com essa lei. E por conta disso, na semana que vem, nós vamos trazer uma live que é dividida em duas partes, né? No sábado, no dia 27, nós vamos ter a Vanessa do Mila, né, Movimento Infância Livre de Abuso, e a Cláudia, Feministas Antipedofilia, falando sobre tráfico de crianças e abuso sexual intrafamiliar. E na outra semana, em continuação, a gente vai ter a pedofilia como projeto político, ainda com a Feministas Antipedofilia e o Brasil contra a SAP, né? Daí vão dizer, mas o que tem a ver isso com a lei da alienação parental? Se as pessoas que têm acesso a páginas da Deep Web, né, a material de pornografia, podem acompanhar lá os comentários que nos foi transmitido através de forças-tarefas da Polícia Federal, em como eles comemoram a lei de alienação parental, o quanto isso tornou fácil para que pedófilos agissem, porque a maioria do conteúdo que está na internet é de pais que filmaram os seus filhos, e colocaram lá e ganham dinheiro com isso, ou se divertem com isso, por mais aterrador que possa ser isso, né? Então, eu vou pedir que vocês continuem com outro, pedir que vocês sigam todas as séries de lives, e quero informar que no final, uma das últimas lives vai ser uma solução para litígios de guarda e esses processos fora da lei da alienação parental. Existem vários caminhos possíveis, existem vários caminhos para proteger a criança, para garantir o direito de parentalidade, sem passar por toda essa violência que é um processo de alienação parental, todo esse sofrimento que as crianças passam, inúmeras perícias, agressões, e eu não consigo acreditar que alguém que venha dizer que ama um filho possa submetê-lo a tudo isso, né? Sim, Alessandra, eu acho que é importante que a Rita salientou, eu não repeti nada da Rita, tá? Mas eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo deem um Google sobre Gardner. Quem é essa pessoa? O que ele escreveu, né? O tanto quanto a gente verifica um posicionamento a favor da pedofilia, ou seja, é utilizado um pensamento, né, uma teoria que foi apresentada a partir de uma pessoa que eu não vou chamar de doente, mas que é criminosa, porque defender a pedofilia é crime, em qualquer lugar desse mundo, certo?
Então, quem está nos assistindo, eu sempre digo, quando acho que é uma opinião, acesse o Google, veja quem é o Gardner, procure o que ele escreveu, procure que muitos autores brasileiros, homens, hoje já estão se dando conta e reconhecendo que é impossível defender uma teoria de alguém que defende pedófilos, de alguém que acha que crianças, sim, podem servir para a reprodução ou estarem à disposição das questões sexuais aí de adultos. Um absurdo total, né? Então, é fundamental que as pessoas pesquisem antes de falar, né? Pesquisem, verifiquem quem é essa pessoa, verifiquem que essa síndrome não está, né, não é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e que nós precisamos denunciar essa legislação a partir, como disse agora a Alessandra, denunciar essa legislação a partir de uma perspectiva da pedofilia como um projeto político. Isso precisa ser colocado de uma forma muito nítida para as pessoas entenderem por que nós estamos nos mobilizando tanto para a revogação dessa lei. Encerrei, agora só consideração final. Obrigada. Eu vou chamar a Rita de novo para ela falar um pouco, complementar. Nos ouve, Rita? Salve, Alessandra. E Ariane? A palavra é tua. Sim. Então, como a Ariane colocou agora, obrigada. Como a Ariane colocou agora, precisamente, é necessário realmente trabalhar essa questão da síndrome de alienação parental, né, enquanto projeto político mesmo, né? E há aqui uma solução apontada aqui em Portugal pela doutora Clara Sotomayor. No ano de 2018, ela participou de um encontro, né, que houve um encontro de debate sobre alienação parental no Centro de Estudos Judiciários, aqui em Portugal. E ela promove na sua fala, né, no final da sua fala, uma solução para as questões relacionadas com violências, né, domésticas e violências no âmbito do abuso sexual de menor, que seria, no fundo, desenvolver um modelo em que o direito de família e o direito penal, ou seja, os processos de regulamentação parental de crianças e os processos de crimes, fossem julgados por um único juiz ou juíza, né, que esse juiz ou juíza seria da seção penal, com uma especial focação para os bens jurídicos essenciais à sobrevivência da comunidade e à proteção da dignidade da pessoa humana, que está, obviamente, no artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, que é a questão, precisamente, de todos, de fato, virmos a refletir novamente sobre quem são as pessoas humanas, não é? Se as pessoas humanas são mulheres, são crianças, são homens, têm que ser dignificados enquanto tais. Então, nós não podemos corroborar com violências de gênero e muito menos com violências contra os direitos fundamentais das crianças, que são pessoas humanas que têm que ser dignificadas enquanto tais. Então, essa solução pode ser uma solução muito importante também aí no Brasil, né? No sentido em que revoga-se essa lei, né, que é, de fato, uma lei perniciosa, que acaba por corroborar com violências abissais contra mulheres e contra crianças, e, de fato, né, fazer com que algo seja feito por um só setor, né, que possam ter um grupo de pessoas disciplinares ali dentro, de fato, avaliando o bem-estar das mulheres, o bem-estar das crianças. É fundamental, né? E é fundamental também que as mulheres cada vez mais percam o medo de denunciar, né? Que compreendam que podem estar passando por situações muito terríficas, de ameaças, enfim, né? Sabemos como é que as situações acabam por acontecer, de ameaças dos próprios agressores, de ameaças de pessoas que trabalham nas instituições. Mas as mulheres têm que procurar os coletivos que estão trabalhando, né, contra estas violências, né? Tem mesmo que denunciar, não podem continuar com medo, porque a vida, ela não para, o tempo não para, né? A vida no tempo de uma criança não para, né? Então, nós temos que agir rapidamente, né? Não podemos tolerar essas faltas de compreensão sobre as coisas como elas realmente são, né? Então, procurem saber quais são os coletivos nas suas áreas de residências, procurem saber como se instrumentalizar, como se proteger para
realmente lutar pela salvaguarda, né, individual e dos vossos filhos. Não esperem o tempo passar sem denunciar, né? É muito importante esta força, né, interna, e ao mesmo tempo não estarem sozinhas, né? Terem pessoas consigo que sejam testemunhas, terem pessoas consigo que possam, no fundo, acompanhar e comprovar as coisas como elas acontecem, né? Produzir provas objetivas, né? Fotografar, gravar, é muito importante, né? Que saibamos que temos direitos e que os nossos direitos realmente têm que ser respeitados, né? E é isso, essas são, eu acho que as considerações assim finais. Espero sinceramente que toda a ala de esquerda brasileira, progressista, né, que consiga perceber que impacto a lei de alienação parental tem corroborado para a violência de gênero no Brasil e fora do Brasil, né? Porque Portugal, tendo, de fato, relacionamentos e acordos entre sistemas judiciais, enfim, acaba também por absorver toda esta panóplia de, enfim, de ideologias vãs, né, e perversas. Portanto, é necessário que toda a ala de esquerda brasileira acorde o quanto antes. Se a lei foi votada por unanimidade em 2010, ela há de ser revogada também por unanimidade atualmente. Por quê? Porque corrobora para violências contra crianças e contra mulheres. E tem já muitas evidências né, descritas em vários estudos, em vários relatos, em vários relatórios. Não é por falta de provas, né? Provas já existem muitas, faltam as pessoas realmente terem boa fé e compreenderem que as coisas têm que realmente ser modificadas. Portanto, penso que é isso. Muitíssimo obrigada pela participação, muito obrigada pela partilha, Ariane, e sigamos na luta, todas juntas e unidas. Um beijinho enorme. Um grande beijo. Obrigada, Rita. Obrigada pelo teu trabalho que tu faz aí em Portugal e por nos trazer sempre informações do que está acontecendo e da gente poder partilhar disso para que essa abominação, que é essa lei da alienação parental, não acabe virando lei aí também, né? Eu queria, antes de passar para a Ariane para considerações finais, fazer um pedido, né? Como a gente falou várias vezes, para as pessoas darem um Google, assim, antes de saírem falando sobre as coisas, antes de saírem culpabilizando as pessoas, seja de quem acredita da lei em uma forma, quem acredita em outra, para pesquisarem, né? Vamos pesquisar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o livro que a gente fala, assim, que é o livro do Richard Gardner, que é onde está toda a base científica da lei da alienação parental, onde aparece todo o que eles descrevem como sintomas de alienação parental, que é comparado com a maioria dos sinais são os mesmos sinais de abusos sexuais na criança, né? Assim como as penalizações que estão na lei da alienação parental também estão nesse livro. Tá? Desse livro saiu esse material construído pela PASE, tá? E isso que a gente quer dizer, que a gente não está aqui para falar sobre experiências, somente sobre experiências pessoais, né? A pessoa só entende o que é a lei da alienação parental quando se torna vítima dela, quando é acusada falsamente de alienação parental. E a gente se reuniu, se organizou e tem pesquisado sobre isso. Para aquelas pessoas que estão dizendo que a lei da alienação parental não tem nada a ver com Richard Gardner, que a gente está criando um factoide, vão pesquisar, entrem na lei, entrem em todas as tramitações, principalmente na justificativa inicial. A justificativa inicial vai dizer que a lei foi escrita através de relatos da APASE e da SOS Papai. E todo o histórico que eles trazem da lei, toda a experiência, vem do livro de Richard Gardner. Eles citam várias vezes. Então, a gente não está trazendo nenhuma novidade aqui para vocês, só que realmente esses fatos ficam ocultos por causa que eles queriam vender a lei como uma lei de proteção à criança, e, na verdade, é uma lei de proteção a agressores. E uma prova disso, que a gente foi feito vários estudos até para embasar a ADI, é que a lei da alienação parental não é utilizada com tanto rigor em casos que não existe violência. Em alguns casos, o juiz nem aceita a alegação de alienação parental. Ou seja, ela realmente está servindo
na maioria dos casos, para encobrir denúncias de abuso, de violência doméstica, às vezes até de abandono, né, paterno. Então, façam isso, vão pesquisar, vamos estudar, vamos fazer o que nós estamos fazendo, né, há 3 anos, nesse movimento agora, dia 12 de setembro, o coletivo completa 3 anos. Eu imagino que o nosso processo, que o nosso projeto esteja incomodando, e eu queria dizer que a gente não vai parar, porque não existem argumentos que derrubem a verdade e a ciência. E pode ter certeza que existe uma turma bem grande estudando sobre os impactos da falsa SAP. Queria pedir ao final para que vocês não esquecessem de curtir a nossa página e assinar o nosso canal no YouTube, para que a gente possa fazer as transmissões ao mesmo tempo nas duas plataformas, para as pessoas que não têm acesso ao Facebook. Então, vou chamar de novo a Ariane, né, para fazer as considerações finais dela. Ariane, tu tá sem som, acho que tá desligado o teu microfone. Perdão, é verdade. Eu queria, na verdade, salientar um pouquinho nesse final a questão da pandemia, né? Se alguém, então, tem alguma dúvida sobre o quanto o lar é um local perigoso para a vida das mulheres e para a vida das crianças, a pandemia agora ela vem desnudando esse processo em virtude do isolamento social, né, do confinamento. E esse confinamento com agressores. Não é à toa que os números de violência vêm crescendo em todos os aspectos e ainda assim estão subnotificados. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos a opinião da própria chefe de polícia dizendo que alguns números que caíram em relação à violência, por exemplo, contra a mulher, elas têm total certeza que é em virtude da subnotificação, até porque os feminicídios seguem crescendo. Então, se a mulher morre, é óbvio que a violência está crescendo, né? Ela não vai morrer a partir de uma perspectiva não violenta anterior. Então, a gente batendo esses números, a gente identifica e o quanto é perigosa a vida das mulheres, né? Quando é perigoso o lar para a vida das mulheres, para a vida das crianças, e é neste contexto que nós salientamos como ainda essas situações todas não são consideradas na hora do julgamento de guardas, na hora do julgamento de convivência, na hora do julgamento de situações aí, essas todas que nós denunciamos, utilizando essas legislações da alienação parental, da obrigatoriedade de uma guarda, muitas vezes que não respeita absolutamente nada do que foi vivido por essa família, ou seja, desconsidera um histórico de violência. Nós temos guardas que são dadas para pais que violentavam as mães nas frentes dos filhos. E na sentença está escrito que isso não é uma violência contra as crianças. Ou seja, a violência psicológica não é considerada nesse país. Né? Eu escrevi um artigo, esse artigo está à disposição na ESA, aqui na escola da OAB do Rio Grande do Sul, falando um pouco dessa situação da obrigatoriedade da guarda compartilhada e citando todos os abusos que são também perpetrados por esta lei, que é da alienação parental, combinada com a obrigatoriedade da guarda compartilhada, sem nenhuma avaliação de como foi a vida anterior, né, quando esse casal ainda vivia sobre o mesmo teto. Bom, então, um pouco disso, acho que é importante salientar esses dados de violência, é importante salientar também o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Comissão de Segurança e Serviços Públicos através da Força Tarefa de combate aos feminicídios. Depois que nós saímos da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, nós fomos para a Comissão de Segurança, o Jefferson como presidente, eu sigo como coordenadora. Lá nós implementamos esse debate da Força Tarefa de enfrentamento ao feminicídio, de combate ao feminicídio, porque o Rio Grande do Sul vem crescendo
nesse sentido, vem crescendo como um estado, chegou a ser o terceiro estado brasileiro que mais matou mulheres no ano passado, certo? Em 2019. Esse é o material que está à disposição nas redes sociais da Comissão de Segurança, quem tiver interesse. E vejam, dentro deste material, nós citamos aqui como um dos elementos diagnósticos para o aumento da violência contra as mulheres e crianças e para o aumento dos feminicídios, a utilização de legislações que violam direitos humanos. Está citado aqui não só a obrigatoriedade da guarda compartilhada com agressores, né, como também a lei da alienação parental como um instrumento de violência institucional contra mulheres e contra crianças. Então, é totalmente vinculada à utilização desta lei, né, à violência contra a mulher, à violência contra a criança, à manutenção do sistema, repito, patriarcal, machista e misógino, né, e nós estamos denunciando isso através deste documento que nós produzimos e que está à disposição nas redes sociais da Comissão de Segurança e que nós viemos debatendo, fazendo lives e denunciando essa situação. Esse movimento todo que foi implementado pela Força Tarefa de Combate aos Feminicídios, esse movimento vem nos rendendo bons resultados, porque é um movimento que saiu somente da institucionalidade, hoje conta com a participação de mulheres de todo o estado do Rio Grande do Sul, de vários setores, inclusive nessa semana nós tivemos aí uma matéria sobre a questão do futebol, da atuação das torcidas femininas no enfrentamento à violência, meninas que compõem a força-tarefa. Então, é um movimento político das mulheres gaúchas em defesa das nossas vidas. Então, eu queria fazer um pouco de propaganda desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, porque ele tem compromisso direto também com o enfrentamento a toda forma de violência, também em relação às crianças, e faz uma análise, né, um diagnóstico, colocando, como eu disse, a utilização dessas legislações como elemento de violação de direitos humanos de mulheres e crianças, levando, sim, ao aumento dos feminicídios, esse tipo de legislações aplicadas aqui no nosso país. Então, era esse recado final que eu queria deixar, agradecer mais uma vez a oportunidade de falar aqui com vocês, dizer que eu vou tentar acompanhar as outras lives, né, extremamente qualificadas, que esse trabalho que o Voz Materna faz, ele é fundamental, que vocês não podem parar, que nós não podemos parar, né, e que nós vamos seguir denunciando esse movimento para a manutenção de um, vamos dizer assim, um poder, né, de um status quo machista e patriarcal que nós não aceitamos mais. Nós queremos viver livres da violência. As mulheres, as crianças, os idosos, todas as pessoas. Esta liberdade não combina com legislações como essas que nós denunciamos aqui hoje nessa live. Obrigada. Então, chegamos ao fim da nossa live, né? Eu queria agradecer as nossas convidadas, queria agradecer a nossa audiência e dizer que o nosso projeto tem o apoio da ONU Mulheres, da Feministas Antipedofilia, da MILA, que é o Movimento Infância Livre de Abuso, do Brasil Contra a SAP e do Cladem Mulheres. Agradeço a audiência de todos, agradeço a nossa companhia e dizer que semana que vem tem mais. Obrigada a todos. Tchau, Rita, obrigada. Tchau, Rita, tchau, Ariane. Tchau, Priane, obrigada. Obrigada, Alessandra. Beijo. Beijos.